Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigos, vamos dar continuidade à história do Corinthians, aos primeiros jogos que aconteceram lá em 1910, que foram 10, porém apenas 3 tiveram registros recuperados. Eu vou estar falando sobre os jogos em 1911 e alguns acontecimentos super interessantes. Primeiro, o Corinthians passa a ter uma outra visão. Como o Corinthians naquela época começa a ganhar muitos torcedores, passa a chamar a atenção de alguns integrantes de um partido anarquista socialista da época, bem diferente do anarquismo punk, que não tem absolutamente nada a ver. O Partido Anarquista Socialista lutava pelos direitos dos trabalhadores. Já o anarquista punk já é um estilo de vida, uma filosofia ou um pensamento totalmente oposto lá no início do século XIX. Alguns membros desse partido começam a se associar ao time do Corinthians, considerando a sua ideologia e o intuito pelos quais os fundadores do clube tinham em mente de fazer um clube de operários. E não era um clube apenas para ter associados e poder desfrutar de atividades, mas sim um clube de associados por operários que tinham o intuito de poder disputar as modalidades na época, que era a natação, já que o rio Tietê era navegável, a água era potável e muitos operários, assim que saíam das fábricas, iam se refrescar naquele rio. E ali havia algumas modalidades, como a própria natação, o remo, e o Corinthians começou a ter associados que eram corredores e tinham o intuito de poder participar das provas de atletismo da época. E em meio àquela ideologia de trazer igualdade para todos, o time de futebol não parava, com seu capitão Rafael Perrone, ao lado de Joaquim Ambrosio e Carlos Silva. O Corinthians fez um amistoso com um time de São Paulo que chamava Santana, e o Corinthians venceu aquele time por 1-0. Não se tem muitos registros desse jogo, porém o Corinthians passava a se destacar pelo número de adeptos que torciam a favor daquele time de operários. O Corinthians passa a chamar a atenção de outros times de várzeas, inclusive algumas associações, já que o Corinthians passava a empilhar vitórias nos seus confrontos, e ali recebeu o apelido de Galinho Brigador do Bom Retiro, e também as frases do presidente na época, Miguel Bataglia, que dizia que não era um time que tinha uma torcida, mas sim uma torcida que tinha um time.